Existe um tipo de coragem que nasce quando alguém decide permanecer fiel a Deus, mesmo sabendo que isso pode custar a própria vida. Uma coragem que não vem da força humana, mas da certeza de que seguir Jesus vale mais do que qualquer segurança. E foi exatamente assim que viveram Padre Manuel Gomes Gonzalez e Adílio Daronche, um sacerdote missionário e um jovem coroinha, unidos pela mesma fé. Se esse conteúdo fortalece sua fé, inscreva-se no canal, comente e deixe o like, porque isso ajuda essa mensagem a alcançar mais pessoas. A história desses dois mártires acontece no sul do Brasil, durante os conflitos violentos da década de 1920. Uma época marcada por perseguições, medo e instabilidade. Mesmo diante desse cenário perigoso, Padre Manuel continuava visitando comunidades afastadas, celebrando missas, levando sacramentos e fortalecendo espiritualmente o povo. Ao seu lado estava Adílio Daronche, um jovem adolescente brasileiro que servia como coroinha. Mesmo muito novo, Adílio demonstrava profunda fé, dedicação à igreja e coragem impressionante. E aqui começa a tensão dessa história. Porque os conflitos políticos da região estavam cada vez mais violentos. E muitos religiosos passaram a ser vistos como ameaça. Mesmo assim, Padre Manuel recusou abandonar sua missão. Porque para ele anunciar o evangelho era mais importante que a própria segurança. E Adílio decidiu continuar ao lado do sacerdote, mesmo sabendo dos perigos que enfrentariam. Durante uma viagem missionária, os dois foram interceptados por homens armados e levados para uma região isolada. Naquele momento, eles sabiam que dificilmente sairiam vivos dali. Mas existe algo impressionante nos relatos sobre esse momento. Porque nenhum dos dois abandonou a fé. Nenhum dos dois tentou negar Jesus para salvar a própria vida. Padre Manuel permaneceu sereno. E Adílio permaneceu ao lado dele até o fim. E isso torna essa história ainda mais forte. Porque Adílio era apenas um adolescente, mas demonstrou uma fidelidade que muitos adultos não conseguem viver. Os dois foram assassinados por causa da missão que realizavam. E assim se tornaram mártires da igreja. Mas aquilo que parecia o fim, na verdade transformou suas vidas em testemunho eterno. Porque a morte dos mártires nunca é apenas derrota. Ela se torna anúncio vivo da fidelidade a Cristo. Com o passar do tempo, a devoção aos dois começou a crescer entre os fiéis, até que a igreja reconheceu oficialmente o martírio deles, beatificando Padre Manuel Gomes Gonzalez e Adílio Daronche. E talvez o ponto mais profundo dessa história seja perceber que a santidade não depende da idade, nem da posição, nem da fama. Depende da decisão de permanecer fiel. Mesmo quando seguir Jesus exige sacrifício. E isso confronta diretamente o mundo de hoje. Porque muitos querem uma fé confortável. Uma fé sem renúncia, sem coragem e sem entrega. Mas a vida desses dois mártires mostra exatamente o contrário. A fé verdadeira permanece firme até nas maiores provas. E então a pergunta se torna inevitável.
Até onde vai a sua fidelidade a Deus? Você permaneceria fiel, mesmo diante do medo? Mesmo diante da pressão? Mesmo diante da possibilidade de perder tudo? Porque, no final, não é o conforto que revela a fé verdadeira. É a fidelidade diante da dificuldade. Padre Emmanuel e Adílio escolheram permanecer até o fim. E exatamente por isso suas histórias continuam vivas, até hoje. Como testemunho de coragem, amor e santidade. Se essa mensagem falou com você, inscreva-se no canal, comente e deixe o like. Porque a sua decisão também pode levar essa mensagem a transformar outras vidas.